Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. E Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. Eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Também você que está em casa, nos acompanhando pelas redes sociais, uma pequena meditação. Nós vivemos no período de Natal. Eu falo que nós vivemos 2 epifanias no período de Natal. E também, no batismo de Jesus, nós contemplamos uma outra epifania. E no dia de hoje, podemos dizer que também há uma epifania. Só que vejam, a primeira epifania é o velho Simeão, que apresenta o menino Deus, a apresentação do menino Jesus no templo. Durante a 8ª de Natal, a gente contemplou isso. Depois, na epifania propriamente dita, o Senhor é apresentado a todas as nações e é apresentado como luz a todas as nações. E no batismo, é o próprio Senhor que se apresenta. E se apresenta como sendo o ungido, o escolhido de Deus, o prometido, aquele que Deus prometeu no Antigo Testamento e que se manifesta perante todos os povos. Nós vimos isso na festa do batismo. Então, momento de epifania, o terceiro momento de epifania. E na festa de hoje, nós vivemos um outro momento de epifania, que é a apresentação do próprio Senhor, que se apresenta dizendo que aquilo que foi prometido, aquele que foi prometido no Antigo Testamento, e que nós contemplamos nos braços do velho Simeão sendo apresentado a Deus, nós contemplando ele sendo manifestado, os magos que vêm de todos os povos para o adorar. Nós vimos isso na Epifania. E nós vimos que na festa do batismo ele se apresenta como sendo o ungido do Senhor. E no dia de hoje, nesse segundo domingo, o Senhor se apresenta para o início da sua missão. Tanto é que o sinal de que a sua missão
pública está iniciando, é que ele realiza justamente o milagre da transformação da água e do vinho. Só uma curiosidade: antigamente era celebrado num único dia a festa da Epifania, a festa do batismo e no texto de hoje, numa única festa. Se celebrava na igreja numa única ocasião todo esse mistério, para que facilitasse a nossa compreensão, digamos assim, pedagogicamente, a igreja separou. E hoje nós celebramos em 3 festas, né, que a gente pode dizer que é 3 aspectos de um único mistério. O Deus eterno feito carne, todo-poderoso, que nasceu em forma de gente, tomou a nossa natureza, assumiu a nossa natureza, se fez um de nós e se revela diante de todos os povos, diante de todas as nações. E aí, com esta introdução, a gente entende de forma mais direta e mais profunda a participação da Virgem Maria no mistério da salvação. Porque tudo isso que o padre está descrevendo aconteceu por obra do Espírito Santo, mas porque ela, a Virgem Maria, disse o seu sim. Ela aceitou o projeto de Deus, aquilo que Deus tinha para toda a humanidade. Ao nascer-se de uma mulher, ele se fez um de nós e revelou a todos os povos o mistério da salvação. E a Virgem Maria participa, portanto, diretamente desse mistério. E aí notem que a promessa que nós temos no livro do profeta Isaías, no capítulo 62, aqui é interessante a gente observar que nesse capítulo 62, o povo já voltou. Eles estavam na Babilônia, foram escravizados lá na Babilônia, e agora eles voltaram com a promessa de uma reconstrução das realidades espirituais e das realidades religiosas a partir daquele que o Senhor enviaria como Messias. Notem que a promessa, né? Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não acender nela como uma tocha a salvação. Só que percebam um detalhe importante. Aqui não é mais uma promessa, não se trata, no texto do profeta Isaías, era uma promessa, uma profecia de que isso iria acontecer, e de que a paz, a justiça e a salvação não é necessariamente uma realidade que iria acontecer no meio do povo de Deus e que iria mudar tudo. A paz, a justiça e a salvação é, nesse contexto, uma pessoa. A pessoa de Jesus. Então, não é mais uma promessa de salvação, de fato, a salvação já se concretizou. E o sinal de que a salvação se concretizou é justamente a presença de Jesus, o que Jesus está fazendo. Depois vai dizer, né, o texto vai dizer: as nações verão tua justiça, todos os reis verão a tua glória, será chamada como nome novo, que a boca do Senhor há de designar. Então, não é mais uma promessa, não é mais uma promessa. E na promessa do Salvador, como diz também o profeta Isaías, enquanto todos não aderirem àquele que o Senhor prometeu como Salvador, enquanto todos não aderirem ao seu projeto, o mistério de salvação de Deus ainda está acontecendo. Então, o que Deus espera de nós? Que nós não só acolhamos Jesus como nosso Salvador, mas que a gente também faça adesão ao seu projeto. Por isso, o sinal que Jesus realiza nas bodas de Caná, por intercessão de sua mãe, é muito significativo. Porque não é só um sinal. Claro que a festa de casamento na época de Jesus era uma festa de casamento de no mínimo uma semana. Essa festinha de 3 horas que o povo faz hoje em dia, não. Era uma festa, imagine, uma semana. Né? Uma semana.
No livro de Tobias, quando Tobias casou, depois que Deus expulsou o demônio lá da mulher, da Sara, a festa de casamento durou 15 dias. Né? Pensa numa festa de casamento de 15 dias. Um espetáculo, né? Fazer uma festa de casamento de 15 dias. Pois bem, a festa, né, aqui nesse contexto, né, seria uma completa decepção, que calcularam errado a quantidade que os convidados iriam consumir de vinho. E acabou o vinho. Imagina numa festa de uma semana, acabou o vinho. Primeiro dia da festa, acabou o vinho. Seria um desastre. De antemão, um desastre anunciado. E aí é interessante a gente observar, porque a mãe de Jesus, a Virgem Maria, não era só uma convidada. Uma convidada entre tantos os convidados. Ao que parece, a Virgem Maria era próxima da família. E próxima a ponto de até mesmo ter ajudado a preparar. Porque como que ela sabia que o vinho estava acabando? Fosse um convidado, uma convidada entre tantos os convidados, o vinho iria acabar e não iria se perceber. Ela, com certeza, ela percebeu a necessidade. Porque ajudou, com toda certeza, ajudou, de alguma maneira, a preparar. E aí ela chega a Jesus e diz, eles não têm mais vinho. E é interessante porque a resposta de Jesus, a princípio, parece que Jesus não deu importância. Tá bom, eles não têm mais vinho, mas o que eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com isso? Interpretação do padre. Que Jesus diz no diálogo, por que diz isso a mim? No primeiro momento dizendo assim, tá bom, acabou o vinho, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Só que não se trata simplesmente de uma percepção de uma convidada. E aí, Jesus realiza. Jesus dá uma ordem. Porque notem só, Jesus não disse que ia fazer alguma coisa. E ela diz para os serventes, esta atitude dela dizer para os serventes é algo extraordinário. Ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus disse que ia fazer alguma coisa? Ele prometeu que ia fazer alguma coisa? De onde vem a confiança da mãe dele de dizer, viu, façam tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele vos disser. E ela se dirige aos serventes e diz, fazei tudo. E eles pegam, aí Jesus, na sequência vem o milagre. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até a boca. E Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre-sala. Imagine, a atitude dos serventes, quando eles encheram as talhas de água, Jesus mandou-os levar para o servente. Está de brincadeira, né? Vai servir água para esse povo. Porque imagine. Né? O mestre lá da festa não sabia de onde tinha vindo a água, mas os serventes sabiam. E mandou servir. Recolheram água, encheram as talhas de água. E quando serviram era o quê? Água. Que água o quê? Era vinho. Era água antes, né, quando Jesus mandou pegar. Mas no caminho houve a transformação, durante a transportação da água, houve a transformação. Né? E aí vejam, agora tirar e levar o mestre-sala. Eles levaram, o mestre-sala experimentou a água. Experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Salas então chamou o noivo, ele disse, todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Claro. Se já está para lá de Bagdá, pode servir qualquer coisa que não vai fazer diferença mais. E olha a diferença. Quando serviram, todo mundo serve primeiro o vinho melhor.
E quando os convidados estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. É interessante vocês observarem no Evangelho de João uma coisa que comprova que Jesus é o escolhido. Irão acontecer 7 sinais, 7 milagres. Esse é o primeiro. Depois tem os outros. E que os sinais vão comprovar de que Jesus é aquele que Deus prometeu no Antigo Testamento que viria como Salvador. Então, o sinal da transformação da água e do vinho não é só o sinal da transformação da água em vinho, mas é sinal de que o Salvador, o mistério de salvação está se concretizando. E para que o mistério de salvação se concretize, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé. É o que diz o finalzinho do Evangelho. Ele o realizou. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Recordem com o padre o que está no livro do Êxodo, capítulo 3, quando Moisés foi enviado ao povo lá no Egito para libertar o povo do Egito. Moisés pergunta para Deus: e se perguntarem o teu nome, o que eu vou dizer? E Deus diz para Moisés assim: aquele que enviou até vós. Então, este vai sendo manifestado na obra e na missão de Jesus. Todos os sinais que Jesus realiza para mostrar que Ele é o Salvador, Ele está dizendo: eu sou. Eu sou. E no Evangelho de João vai aparecer várias vezes essa expressão. Então, os sinais que Jesus realiza sinais que comprovam que Ele é o esperado, o prometido, o Salvador, o Deus eterno, feito carne para salvar a humanidade. E para desfrutar com profundidade daquele que Ele é, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé. Por isso que nós precisamos aderir ao projeto de Jesus. Fazer nosso o projeto de Jesus. Fazer nosso projeto de vida o projeto de Jesus. Assumindo cada vez mais como Salvador. E assumi-lo como Salvador, é preciso que a gente faça exatamente o que a mãe de Jesus nos aponta no Evangelho de hoje. Fazei tudo o que Ele vos disser. Ela vai sempre apontar para a concretização da salvação na nossa vida. A gente precisa acreditar e a gente precisa aderir para que o projeto dele seja também o nosso projeto de vida. E tudo possa ser diferente, tudo possa fazer diferença, possa fazer a diferença em nossa vida. E aí, de que maneira nós iremos manifestar isso? Segunda leitura. Os ministérios que o Senhor Deus suscita por obra do Espírito Santo no meio do seu povo. Todos os ministérios é uma forma concreta da gente aderir a Jesus. Quando exercemos os ministérios que o Senhor nos confiou, nós estamos demonstrando o quanto nós aderimos, o quanto nós assumimos para nós o projeto de Jesus. E os ministérios vão acontecendo no meio do povo, no meio da comunidade, para o serviço da comunidade, para o crescimento da comunidade, como consequência da adesão. Adesão a Jesus. E quanto mais se faz adesão a Jesus, quanto mais profunda a adesão feita a Jesus, mais necessidade a gente tem de assumir os ministérios e os serviços na obra da evangelização. Então, é muito sintomático a gente dizer assim, quando nós fugimos das responsabilidades, quando nós dizemos não
aos diversos ministérios e às diversas maneiras de servir a Deus na igreja por meio dos ministérios, quanto mais a gente diz assim, ou quanto mais a gente se ausenta desses ministérios, mais a gente está dizendo que a gente não aderiu ao projeto de Jesus. Porque aderir ao projeto de Jesus tem como consequência assumir os ministérios. Porque é o mesmo Espírito que age em todos, o mesmo Espírito de Jesus que age em todos, distribuindo os diversos carismas e ministérios para o serviço do povo. Então, é sinal de que assumimos o projeto de Jesus quando nós, livremente, espontaneamente e com alegria, assumimos também os ministérios que nós temos diante da igreja, na igreja, para o serviço do povo de Deus. Porque nesses ministérios manifestamos o mistério de salvação de Jesus revelado na sua presença entre nós. Então, que a gente possa assumir e fazer nosso o projeto de Jesus e tornar Jesus conhecido e amado entre nós, com as nossas atitudes, com os nossos gestos, seguindo sempre os passos dele e observando aquilo que disse a Virgem Maria nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser, para que a salvação continue acontecendo no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.